Amém. Deus é bom. Amém? Semana passada nós começamos Deus tem me guiado, né? Nos últimos tempos, a gente pegar um tema e ficar às vezes 2, 3, 4 semanas aprofundando aquele tema. E semana passada nós começamos a falar sobre seguindo os planos de Deus. Quem estava aqui domingo passado, deixa eu ver, lembra dessa palavra? Amém. Se você não pôde estar, né, a gente tem enviado as pregações, as ministrações pelo WhatsApp. E se você não está recebendo, você pode nos procurar e a gente vai fazer o que for necessário para essas mensagens chegar para você. Jeremias capítulo 29 foi o texto base para nós. Jeremias 29. Seguindo os planos de Deus. É o tema. Então hoje é a segunda mensagem desse tema. Seguindo os planos de Deus. Então eu acredito que nós vamos, ainda semana que vem, também dentro desse tema. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11. E nós vamos ler até o versículo 14. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, até o 14, diz assim: Eu é que sei os pensamentos, eu posso colocar aqui também os planos, os projetos, os sonhos. Eu é que sei os pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Agora veja que coisa maravilhosa. São pensamentos, são planos, são projetos de paz. O que Jesus falou para nós? A minha paz vos dou. Irmão, receba a paz no seu coração agora. Diga assim: eu recebo paz. São pensamentos de paz. Diga assim: Deus tem planos para a minha vida. Olha para alguém, encoraja essa pessoa. Fala assim: olha, querido, Deus tem planos de paz para você. Fala isso para alguém aí. Agora, como é que ele completa esse texto? São pensamentos de paz e não de... Você consegue crer que Deus não planejou nenhuma doença para você? Que Deus não planejou nenhuma tragédia, nenhum acidente, nada. Dentro do plano de Deus para a tua vida, Ele não inseriu o mal para você. O mal não vem de Deus. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então de Deus só vem o que é bom. Então tudo que Deus tem para você, no plano dele, é bom. As doenças não fazem parte do plano de Deus. A morte prematura não faz parte do plano de Deus. Pobreza, miséria, falência não faz parte do plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus para você é bom, são planos de paz e não de mal. Agora veja, para dar-lhes o que? Um futuro. Um futuro e uma esperança. E domingo passado nós falamos que apesar de Deus ter um plano para a sua vida, esse plano não vai acontecer automaticamente. As pessoas acham
elas pensam mais ou menos assim como eu vou falar agora. O que for de Deus para a minha vida vai acontecer. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Tem coisas de Deus para acontecer na sua vida. O que Jesus nos ensinou lá em Mateus 6, quando Ele nos ensina aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aonde? Aqui na? Como no? Então Jesus, Ele está ali naquela oração, nos ensinando que nós precisamos pedir em oração que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Por quê? Porque nem sempre a vontade de Deus está sendo feita. Não é a vontade de Deus está sendo feita. E olha, deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que não é parte do plano de Deus para você. Então é uma outra frase que as pessoas, a gente ouve as pessoas falarem, mas falam de um modo errado. Deus está no controle de tudo. Não. Deus não está no controle de tudo. Deus não está no controle de tudo. Se você não estiver se submetendo à palavra, se você não se estivesse submetendo ao Espírito, então pelo menos no tocante da sua vida, Deus não vai estar controlando todas as coisas. Então Deus tem um plano para mim, para você. Esse plano não vai acontecer automaticamente porque Deus te deu livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher viver ou não o plano de Deus. Semana passada nós falamos que Deus não vai enfiar o plano dele na sua goela abaixo. Você vai ter que conhecer o plano de Deus. Você vai ter que crer nesse plano. Você vai ter que obedecer os comandos que Deus vai te dando. E a partir de você conhecer, a partir de você crer, a partir de você obedecer, é desse modo que passo a passo você vai vivendo o plano de Deus para a sua vida. E ele continua dizendo, em Jeremias 29, agora versículo 12, diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Eu gosto dessa parte, porque ele diz como que ele diz para a gente se aproximar, e ele diz como devemos se aproximar em oração. Então deixa eu dizer algo para você, deixa eu fazer uma pergunta, talvez idiota, não sei, mas vou fazer essa pergunta. Quantos aqui estão interessados em viver o plano de Deus para a sua vida? Então deixa eu dizer algo para você. Os planos de Deus estão, a concretização, a manifestação dos planos de Deus na sua vida estão intimamente relacionados ao tempo que você dedica à oração. Eu vou repetir, porque é o que ele diz aqui, ó. Deus está falando isso. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Quer viver os planos que Deus tem para a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Espiritual, emocional, familiar, financeira, saúde, tudo. Uma das chaves que você vai ter que se utilizar é oração. Porque você precisa orar, porque vai ser na oração que você vai receber revelação do que Deus tem para você. É na oração que Deus vai tratar com você os próximos passos. É na oração que você vai receber os próximos comandos que você precisa obedecer. E ele diz que quando a gente se aproxima dele em oração, ele vai nos ouvir. Versículo 13: vocês me buscarão. Então você percebe que não se trata, se for a vontade de Deus, vai acontecer, porque se Deus quer, então vai acontecer. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que você tem que buscar, você tem que se aproximar dele. Você tem que se mover para isso. Vocês, diga assim, Deus está falando comigo? Então ele diz assim: vocês me buscarão. Agora vá comigo, deixa marcado aí na sua Bíblia. Deixa um dedo aí em Jeremias 29, vire algumas páginas na sua Bíblia e vai em Mateus, Evangelho de Mateus,
capítulo 7. Então, Jeremias 29, o versículo 13, ele fala assim: vocês me buscarão e me acharão. E Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Então, o plano de Deus para a sua vida precisa ser buscado. Vamos falar isso de novo. O plano de Deus para a sua vida precisa ser buscado. Entenda, irmãos, Deus não trabalha com enigmas. Deus não trabalha com mistérios. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, entenda isso. Não faz sentido você ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos servindo ao Senhor e se questionando qual deve ser a vontade de Deus para a minha vida, irmão. Deus, Ele não quer esconder a vontade dEle, o plano dEle para você. Só que você tem que se tornar habilidoso em buscar e conhecer esse plano. Então, nós precisamos admitir que o problema não está do lado de Deus, o problema está do nosso lado. Porque nós temos a promessa: se vocês buscarem, vocês vão achar. Agora, projeta o capítulo 5, versículo 17. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim: por esta razão, não sejam insensatos. É uma insensatez. Mas procurem. Mas é para fazer o quê? É para fazer o quê, gente? Veja, não vai vir até você. Não vai cair assim. Caiu na minha mão. Não, não vai. Você tem que buscar, você tem que procurar. Agora ele fala: procurem o quê? Compreender. Você tem que procurar compreender, você tem que buscar isso. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Diga assim: eu preciso procurar compreender qual é a vontade, o plano de Deus para a minha vida. Agora volte para Jeremias 29. Versículo 13: vocês me buscarão e me acharão. Que promessa, irmãos. Você não vai ficar procurando o resto da sua vida, não, gente. Se você procurar, em algum momento você vai receber o que você está procurando. Não é uma procura que não se acaba nunca. Mas tem uma condição: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem. Veja, não é uma busca ocasional, não é uma busca de qualquer jeito. Você precisa buscar isso de todo o seu coração. Todo o teu coração, todo o teu ser envolvido e focado nisso. Versículo 14. O que diz aí o versículo 14, gente? De novo, só essa parte, de novo. De novo, mais forte, vai. Uau. Serei achado por vocês. E farei, olha só. E farei. Agora veja, tem a parte que a gente faz, a gente se aproxima, a gente ora, a gente busca, a gente procura, a gente empenha todo o nosso coração nisso. E aí agora entra a parte dele: ei, quando vocês fizerem isso, vocês vão me achar. E nós achamos, olha só: e farei com que mude a sorte de vocês.
Então, semana passada, nós enfatizamos que para seguir o plano de Deus, você precisa viver um estilo de vida consagrada. Irmão, o plano de Deus vai exigir a sua fé. O plano de Deus vai exigir a sua obediência. Diga assim, fé e obediência. Então, agora, deixa eu dizer algo mais que o plano de Deus vai exigir da gente. Vai em Lucas, capítulo 9. Então nós estamos falando sobre seguir o plano de Deus. Não é o plano de Deus que vai seguir você. Vou repetir isso. Não é o plano de Deus que vai seguir você. Meu irmão, Deus não vai adaptar o plano dele àquilo que você quer. Agora deixa eu dizer algo para você. Se você pode, Deus, como eu disse, Deus não vai lhe obrigar. Deus não vai lhe forçar. Deus não vai enfiar a goela abaixo o plano dele na tua vida. Ele vai deixar você seguir o seu curso, se você assim escolher. Ele vai deixar você seguir aquilo que você quer fazer, se você escolher dessa forma. E sabe o que é maravilhoso? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele vai lhe abençoar o máximo que Ele puder dentro do curso que você escolheu. Porque Deus te ama, Ele vai te abençoar. Se você não escolher seguir o plano dele para a tua vida, ele não vai tentar te impedir de você fazer o que você quer. Ele vai deixar você seguir o seu curso. Ele vai abençoar você dentro do teu curso o máximo que ele puder. Coisa que Deus não vai poder fazer. Deus não vai poder impedir que chegue a sua colheita. Por quê, pastor? Porque Deus estabeleceu um princípio. O que o homem planta, ele colhe. Então ele vai deixar você ir. Ele vai abençoar você o máximo que ele puder. Ele vai cobrir você de bondade e misericórdia o máximo que ele puder. Mas porque você escolheu ir contrário ao plano dele, vai chegar uma hora que a sua colheita vai chegar. E quando a sua colheita, quando chegar o tempo da sua colheita, não há nada que Deus possa fazer para impedir que você colha. Porque Ele está respeitando o que você escolheu. Então, seguir o plano de Deus, além de fé e obediência, Lucas capítulo 9, versículo 23, vai trazer mais um princípio a respeito de seguir o plano de Deus. Jesus dizia a todos, diga assim, a todos. Então isso inclui a minha vida e a sua ali. Então aqui Jesus ele vai passar para mim e para você o que precisa acontecer se queremos seguir o plano de Deus. Se alguém quer vir após mim, número 1, tem que fazer o quê? Negue-se a seguir o plano de Deus. Sempre vai levar você em um ponto aonde você deve escolher fazer o que você quer ou fazer o que Deus quer. Sempre. Quando você chega nesse ponto, você então tem que decidir: vou fazer o que Deus quer que eu faça, vou obedecê-lo, ou vou negar a mim mesmo, vou negar as minhas vontades, para que seja feita a vontade dele e não a minha. Todos nós aqui, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nos deparamos com essa decisão. E Jesus ele fala: se você quer me seguir, então o primeiro passo que você tem que dar é negar a si mesmo. Você não pode seguir o plano de Deus fazendo o que você quer.
Deus não vai negociar, Deus não vai abrir concessões, Deus não vai fazer exceções. Deus é Deus. E Ele tem a vontade dEle. Deus não vai moldar a vontade dEle ao meu querer, ao seu querer. Deus não vai se adaptar àquilo que eu quero. Ele é Deus. Sou eu que tenho que me adaptar à vontade dEle. Então sou eu que tenho que me negar. Agora ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro passo. Mas tem um outro, e ele diz assim, dia a dia. É todo dia. Não é só no domingo. Não é só no culto de ceia. Não é só quando eu estou passando problemas na minha vida. É uma decisão, irmãos, seguir o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, requer um estilo de vida consagrado diariamente. Cada dia da sua vida é um passo no plano de Deus para você. Cada dia. Então, ele diz que dia a dia, todos os dias, até Jesus voltar ou até você partir, escolhe. Se Jesus demorar a voltar ainda, podemos completar os nossos dias na terra. Ou se Jesus voltar antes disso, não tem problema, nós vamos estar com Ele. Mas enquanto nós estivermos aqui, é uma responsabilidade diária. Dia a dia, tome a sua cruz. E qual é o último item? Forte, o último item? Por isso que o tema é seguindo os planos de Deus. Jesus vai na frente. Você vai atrás. Você não sabe o caminho. Ele sabe. Ele conhece o plano. Ele vai na sua frente. Você vai seguindo Ele. E isso é ungida. Isso é dia a dia. É negar a sua carne. Negar as suas vontades. Dizer não para aquilo que a sua carne quer. Vida consagrada. Vida santificada. Vida no altar. Então, quando nós falamos de seguir os planos de Deus, você precisa entender que não tem como, em algum momento, ou vários momentos, pelo menos todos os dias, porque é dia a dia, você vai ter que lidar com a sua carne. Meu irmão, sua carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne não quer as coisas de Deus. Nossa carne não quer orar. Nossa carne não quer ler a Bíblia. Nossa carne não quer negar o mundo. Nossa carne não quer vir na igreja. Nossa carne não quer acordar de madrugada para orar. Nossa carne não quer nada disso. Mas se você quer viver o que Deus planejou para você, você vai ter que lidar com a sua carne. Você vai ter que dizer não para os desejos pecaminosos da sua carne. Olha só o que diz Gálatas. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Acredite, eu ainda não entrei na pregação de hoje. Eu sei que a sua carne já deve estar pensando assim, que horas que ele vai terminar. Mas é só a sua carne falando, o seu espírito precisa receber isso aqui hoje. Treine isso no culto, deixe a sua carne no lugar dela. Carne, fica quieta aí. E quando a sua carne ficar muito agitada, querendo beber água, querendo ir no banheiro, querendo beber água, querendo ir no banheiro, porque a carne fica fazendo isso.
Você fala, carne, você não veio aqui hoje para ficar bebendo água e ir no banheiro. Eu preciso do meu corpo para ouvir a palavra. E se você não aprender a dominar o seu corpo, o diabo vai poder influenciar o seu corpo para roubar você. Fé vem pelo ouvir a palavra. Então coloque o seu corpo aqui. Discipline o seu corpo, a sua mente, para que o Espírito Santo possa trabalhar e fazer com que essa palavra entre dentro de você. Porque, acredite nisso, esse culto nessa noite faz parte do plano de Deus para a sua vida. Diga bem forte, este culto. Não, mais forte, este culto. Esta palavra faz parte do plano de Deus para a minha vida. Então Gálatas 5:16 diz assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da... Porque a carne luta com o Espírito. Meu irmão, você tem uma luta dentro de você acontecendo. Dos desejos da sua carne e aquilo que o teu espírito quer. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, versículo 18, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Sabe, querido, a questão da imoralidade sexual é um ponto onde o diabo ele consegue ficar fora do plano de Deus. Porque pessoas elas não querem assumir um compromisso real com Jesus, porque elas não querem negar a si própria a satisfação dos seus desejos sexuais. Elas não querem o padrão de Deus, que é o sexo fiel no casamento. Vamos gente, diga amém para isso. Então a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que praticam tais coisas, os que praticam tais coisas, os que vivem na prática destas coisas, a Bíblia ela é clara, não vão herdar o reino dos céus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito recriado, quando você nasceu de novo, o seu Espírito foi recriado. E a Bíblia diz que o fruto dessa recriação do seu espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estas coisas estão aí dentro de você. Mas para elas aflorarem, você vai ter que lidar com a sua carne. Às vezes eu ouço crentes orando assim: Senhor, dá-me mais amor por fulano de tal. Não dá nem um pingo mais de amor. Ele já lhe deu. Todo o amor que você precisa para amar as pessoas já foi derramado no teu espírito. Só que você vai ter que lidar com a sua carne para isso se manifestar. Contra essas coisas não há lei, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Olha só que poderoso. Os que são de Cristo Jesus. Alguém aqui nessa noite é de Cristo Jesus? Alguém aqui é de Cristo Jesus? Então a Bíblia diz que você já crucificou a sua carne. Diga assim: a minha carne já está crucificada. De novo, a minha carne já está crucificada.
Mas você concorda comigo que de vez em quando a nossa carne pula da cruz? Por isso que a gente tem que tomar nossa cruz dia a dia. Dia a dia tem que me lembrar, carne, você já está crucificada. Você não vai me impedir de viver o melhor de Deus para a minha vida. Você não vai me impedir de seguir o plano de Deus para a minha vida. Eu digo não para os seus desejos. Eu digo não para as suas paixões. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, de que jeito que nós temos que andar? Nós temos que andar no Espírito. Então, seguir o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, vai requerer de mim e de você essa caminhada, essa comunhão com o Espírito Santo. Porque existem detalhes do plano de Deus para a sua vida que não está revelado na Bíblia. E que você vai ter que falar com aquela pessoa que conhece o plano de Deus para você. E que pessoa é essa? O Espírito Santo. E aí veja o que Deus fez quando você nasceu. Aquele que conhece todo o plano de Deus para a tua vida, Deus fez com que ele fosse habitar dentro de você. Sabe para quê? Para guiar você a toda a verdade. Então, se você aprender a ser guiado pelo Espírito, então você vai cumprir o número dos seus dias aqui na terra e completar a sua carreira. E quando você partir deste mundo, você vai receber a sua coroa incorruptível de glória. Agora, irmãos, deixa eu começar a mensagem de hoje. Porque essa foi uma revisão da mensagem do domingo passado. Até aqui. Existe um aspecto de seguir o plano de Deus que eu quero tratar com vocês hoje aqui. Esse aspecto está lá em Eclesiastes. Eu queria que você abrisse lá. Eclesiastes primeiramente capítulo 3. O versículo 1. Então, essa segunda mensagem a respeito de seguir o plano de Deus. Então, nós vamos tratar desse aspecto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então veja, Deus, o plano de Deus, ele vai se desenrolando. Veja, Deus, ele não vai fazer com que eu e você vivamos o plano dele de uma vez só. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus, ele respeita o processo natural, meu e seu, de amadurecimento. Deus pode ter um chamado poderoso para uma criança de 6 anos, mas você tem que concordar comigo que uma criança de 6 anos não está pronta para cumprir um chamado. Ainda não é o tempo. Não é a estação dela. Então existem tempos pré-determinados por Deus, que à medida em que eu vou seguindo o plano de Deus, com fé, obediência, negando a mim mesmo, escolhendo seguir as direções, os comandos do Espírito Santo. Recebe isso. O Espírito Santo sempre vai colocar você no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Agora, Eclesiastes 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5. Então, existe o aspecto de você seguir o plano de Deus, que é você discernir o tempo que Deus tem para começar a cumprir o que Ele prometeu para você, o que Ele disse para você.
Então, as pessoas, elas ignoram o fato de que ela, ao saber do plano de Deus, não significa que você tem que sair por aí tentando executar o plano por você mesmo. Você tem que depender do Espírito Santo para saber se agora é o tempo, se você deve esperar um pouco mais. E você deve também esperar o comando, a voz, a direção, para saber o modo em que esse plano vai ser executado. Então, Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio, eu gosto disso. O coração do sábio, o que é isso? O espírito do sábio. Você sabe que na Bíblia coração é a palavra para espírito, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus vai guiar você pelo testemunho do seu espírito. Pode acontecer uma visão, pode acontecer sonho, pode aparecer anjo. Nós cremos em tudo isso, são formas bíblicas de Deus guiar, mas a forma principal pelo que os filhos da nova aliança, os filhos de Deus da nova aliança são guiados, é pelo testemunho interior. Então você precisa ser habilidoso ou habilidosa para reconhecer quando você está recebendo no seu espírito um comando da parte de Deus. E não ficar meses se perguntando: será que é Deus falando? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é o diabo? Então ele diz que o coração, o espírito do sábio conhece, mas na revista corrigida diz discerne. Diga assim: discerne. Você vai discernir o tempo de Deus pelo Espírito. Não tem fórmula. Pastor, como é que faz? Meu irmão, você tem que ser guiado pelo Espírito. É a comunhão com o Espírito Santo. Você vai obedecendo passo a passo nas coisas pequenas, nos pequenos comandos que Ele te dá no dia a dia. Sabe, amado, os pequenos comandos que o Espírito Santo nos dá no dia a dia nada mais é do que um treinamento para me preparar quando vier um comando que pode mudar o destino da minha vida. Sabe por quê? Você não deve somente discernir o tempo, você tem que ser rápido em responder. Porque a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo. Então, quando você desenvolve essa comunhão com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o coração, o espírito do sábio, discerne o tempo. Ei, chegou o tempo. Ou então, ainda não é agora, mas está se aproximando. Ou então, não, ainda está longe. Eu sei que Deus quer fazer isso na minha vida, mas não é agora. Isso é algo lá para o futuro. O coração do sábio, o sábio, discerne o tempo de Deus. Não tem uma fórmula, irmão. E sabe, quando chega o tempo de Deus, ouça isso, preste atenção. Quando chega o tempo de Deus, que você discerne no seu espírito que chegou o tempo, você sabe por dentro que chegou o tempo, meu irmão, Deus começa a levantar um monte de profeta para dizer para você aquilo que você já sabe por dentro. Pessoas falam, você começa a perceber, você vai ali, Deus levanta alguém para falar aquilo. Você vai no outro lugar, Deus levanta alguém para falar aquilo. Você está num lugar que ninguém conhece você, ninguém sabe nada da tua vida, Deus levanta alguém lá para falar aquilo, porque Ele já está sinalizando, você já sabe por dentro, eu já falei com você por dentro. Porque profecia não deve levar você a tomar decisões que você já não tem por dentro. Mas profecia vem confirmar aquilo que Deus já falou com você dentro do teu espírito. Então ele continuando, ele diz que o coração do sábio conhece, discerne o tempo. Só o tempo, gente?
Só o tempo, igreja? Só o tempo, gente? Além do tempo, porque você pode estar certo no plano de Deus, você pode estar certo que chegou o tempo, mas você pode errar no modo de execução. Aquela história que a gente fala, nadou, morreu na... Meu irmão, você não pode morrer na praia. Então, se você quer seguir o plano de Deus, você vai ter que discernir pelo Espírito. E entenda isso, eu disse discernir pelo Espírito. Diga, discernir pelo Espírito. Porque, meu irmão, o discernir pelo Espírito, pegue isso, independe das circunstâncias. Pode até ser que pelas circunstâncias externas não é o melhor momento. É por isso que vai exigir fé. Vocês estão aqui hoje, gente? Eu estou te ajudando a viver o que Deus tem para a tua vida. Versículo 6. Porque há um tempo e um modo. Diga assim, há um tempo e um modo. De novo, há um tempo e um modo. De novo, tempo e modo. De novo, tempo e modo. Como é que você vai saber o tempo e o modo? Você vai ter que discernir pelo Espírito. E para discernir pelo Espírito, você vai ter que caminhar com o Espírito Santo. Para caminhar com o Espírito Santo, você vai ter que ter uma vida de consagração. Para ter uma vida de consagração, você vai ter que aprender a negar a sua carne. Para você aprender a negar a sua carne, você vai ter que ter uma vida na palavra, uma vida de oração. Meu irmão, às vezes a gente pega essas coisas, às vezes a gente acha que está errando numa coisa muito grande. Meu irmão, muitas vezes nós estamos errando só nos fundamentos. Então você vai ter que discernir pelo Espírito. Então é aí que entra a sua vida na palavra, a sua vida de oração em outras línguas. Agora deixa eu dizer algo para vocês, eu não vou aprofundar isso agora. Eu não sei se eu vou falar isso domingo que vem, se eu vou falar isso no treinamento ministerial, mas eu vou dar cenas do próximo capítulo. Vai ter algo que Deus vai usar para sinalizar para você o tempo e o modo. Ouça, calma. Vai ter algo que você precisa entender, que é a ferramenta de Deus para colocar você no tempo dele e no modo dele. Tá pronto? Posso falar? A sua igreja local. Deus, essas mensagens que eu tenho pregado, a sua vida depende disso. Ouça isso. A sua vida, em todas as áreas, porque o plano de Deus envolve suas finanças, envolve sua saúde, envolve o seu casamento, a vida dos seus filhos, envolve o seu trabalho, tudo isso, todos os aspectos da sua vida, envolve o plano de Deus. Então, o que eu estou lhe ensinando agora, se você receber, porque você pode não receber, logicamente. Eu prego, mas você decide se você crê, se você recebe, se você obedece ou não. Isso é com você. Mas eu vou dizer algo para você. A sua vida depende disso que você está ouvindo aqui nessa noite. E Deus vai usar a sua igreja local, Deus vai usar o seu pastor através destas mensagens para levar você para um lugar aonde Ele pode falar com você. Porque se Deus não conseguir se comunicar com você pelo testemunho interior, Ele vai usar o seu pastor numa pregação de domingo, de quinta-feira, para dizer algumas coisas para você. Alguém está ouvindo aqui o que eu estou falando?
Então, o projeto, o plano de Deus para cada um de vocês que são membros desta igreja, passa pela Igreja Batista Ebenezer. Então deixa eu te dar uma palavra para você. A Igreja Batista Ebenezer faz parte do plano de Deus para a tua vida. Você pode se alimentar, você pode ouvir outras pregações na internet, não tem problema com isso. Você pode ouvir outros pregadores, ver a programação de outras as igrejas pelas redes sociais, mas a igreja que Deus vai usar para colocar você dentro do plano dele é essa igreja aqui. Mas isso é mensagem para outro dia. Agora deixa eu mostrar para vocês alguém que perdeu o time. Você sabe o que é perder o time, né? Atos, capítulo 7. Alguém que perdeu o time de Deus, o modo de Deus. E você vai entender, irmão, que você perdeu o tempo e o modo, vai colocar você no final da fila. Eu deixo de dar uma palavra para você, em nome de Jesus, não vá para o final da fila. Sabe, irmão, porque a gente às vezes está caminhando com Deus, obedecendo, seguindo as instruções do Espírito no nosso espírito, meditando na palavra, orando em outras línguas, congregando, pagando esse preço de negar a nossa carne, tomar a nossa cruz. Mas sabe, há muitos momentos que vai parecer para mim, para você, que nada está acontecendo. E posso lhe dizer algo, que do ponto de vista natural, visível aos olhos físicos, de fato nada está acontecendo. Porque Deus, Ele não vai mover no visível, Deus vai mover no invisível para manifestar no visível. E aí nós ficamos procurando no mundo, no reino natural, evidência de que aquilo que Deus falou comigo está acontecendo. Meu irmão, entenda, seguir o plano de Deus vai exigir fé. E fé, meu irmão, você vive não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Chamando as coisas que não são como se já fossem. E aí você precisa de uma igreja da fé. Para toda semana tem um pastor lá ficar falando fé, palavra, oração em língua, fé, palavra, oração em língua. Vamos igreja, vamos igreja. E você sem perceber, você está sendo empurrado. Mas Atos capítulo 7 vai mostrar para mim alguém que perdeu o time. Tô chique falando time, né? A partir do versículo 23. Aleluia. Maestro, eu preciso do tangedor agora. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia. Teve o que, gente? Teve o que, gente? Posso dizer algo para você? Nem toda ideia que você tem veio de Deus. Eu vou colocar essa frase melhor ainda. Nem toda boa ideia vem de Deus. Porque você vai descobrir que foi exatamente essa ideia que tirou Moisés do time de Deus, do tempo de Deus. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Por que Moisés fez isso? Versículo 25 responde. Ora, Moisés pensava. Moisés fazia o quê? Olha só no reino que ele estava operando. Ele estava operando no reino natural.
no reino dos pensamentos naturais. Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, e eles, porém, não entenderam. Para tudo. Você lembra, o texto vai falar, a gente vai chegar lá. Você lembra da experiência de Moisés com a sarça que ardia? Lembra disso? E Deus fala, você vai para o Egito. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou usar você para libertar eles. Agora você sabia que antes dessa experiência da sarça, Moisés de alguma forma alcançou o entendimento do plano de Deus para a vida dele? Moisés já sabia qual era o plano de Deus. Ele recebeu isso, eu não sei como, a Bíblia não diz, mas ele sabia por dentro, Deus vai me usar para libertar Israel do Egito. Esse era o plano de Deus. Porém, Moisés estava certo. Esse era o plano. Mas ele errou. Não era o tempo. Não era o modo dele fazer. Ele queria fazer isso na força do braço dele. Porque ele foi treinado no Egito. No versículo 22 diz que Moisés foi educado em todas as ciências do egípcio e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés, ele fazia coisas poderosas, ele tinha uma autoconfiança. E quando ele viu aquela cena do egípcio maltratando, porque ele tinha a ideia de que as pessoas iam entender o plano de Deus para a vida dele, ele falou, ei, chegou a hora, é agora, estou entendendo, Senhor, olha só, né? Ele entendeu o plano, mas ele não entendeu, ei, não é o tempo ainda não. Moisés, e também não é desse jeito que você está fazendo também não, Moisés, você está doido? Então entenda, você tem que seguir o plano de Deus, mas você vai precisar da comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai revelar para você o que Deus planejou, mas ele também vai revelar o tempo em que vai começar. Agora, meu irmão, ei, olha aqui, olha para cá. Não fica só olhando para o futuro, quando as coisas que Deus falou para você vão começar. Pastor, o que é para eu fazer agora? É para você se preparar. Meu irmão, para todo grande plano tem um tempo de preparação. Para todo grande chamado há um tempo de preparação. O plano de Deus para Davi ser rei de Israel foi preparado aonde? Lá atrás, cuidando de ovelhas. Aí Moisés, ele matou o egípcio. Versículo 26, no dia seguinte Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vocês são irmãos. Por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agrediu o seu próximo repeliu Moisés, dizendo, quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Quem te estabeleceu aqui? Versículo 28, será que quer me matar, assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isso, Moisés fez o quê? Vamos, gente, Moisés fez o quê? Fugiu. Agora ouça, não fazia parte do plano de Deus essa temporada lá no deserto. Sabe o que aconteceu? Porque ele não discerniu o tempo e o modo, foi para o final da fila. Até aprender a não ser apressado. Meu irmão, olha aqui para mim. Não use da força natural para fazer acontecer aquilo que tem que acontecer na sua vida pelo Espírito.
Irmão, o Espírito Santo, ele pode conectar você com as pessoas certas, no tempo certo, do modo certo. Você não precisa manipular nada, manipular ninguém para fazer acontecer. Deixa Deus ser Deus. Vai só obedecendo a Deus. Passo a passo. Ao ouvir isso, Moisés fugiu, se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Agora versículo 30, olha a primeira frase do versículo 30. Passado o quê? 40 anos. Meu pai. Final da fila, meu filho. Então veja, você precisa seguir o plano de Deus, não só sabendo o que Deus quer, mas você precisa discernir no seu espírito. Pastor, como é que eu discerno no meu espírito? Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, tem que meditar na palavra, você tem que orar em línguas. Não tem outro caminho, gente. É um aprendizado que você aos poucos, você vai aprendendo a reconhecer a voz dele dentro. Ixi, ele falou agora. Não é uma fórmula mágica. Eu não vou botar a mão na sua cabeça, orar por você e você vai embora daqui. Uau, agora eu sei discernir. Não, não é assim. É um relacionamento. E que ele fala assim: ei, chegou o tempo. É agora. Sabe aquilo que eu falei há anos lá atrás para você? Chegou a hora. Você tem que discernir o tempo, você tem que discernir o modo. Moisés, ele ficou 40 anos. Sabe, eu não acredito que o tempo era por causa de Deus. Eu não acredito. Deus não precisa de tempo. Porque da parte de Deus já está tudo pronto. Meu irmão, sabe por que demora? Você sabe por que demora? Por causa de mim e de você. É a gente que é lento demais para entrar naquele lugar que Deus precisa que a gente esteja para as coisas começarem a acontecer. Moisés demorou 40 anos para chegar no lugar que Deus precisava que ele estivesse. Quanto tempo mais você vai demorar para chegar naquele lugar que Deus está esperando você chegar? Simplesmente porque você não quer cuidar do que é o fundamental. Fé, obediência, negar a si próprio, ter uma vida de consagração na palavra, na oração em outras línguas, aprender a discernir a voz do Espírito Santo, criar uma disciplina espiritual, obedecer a Deus no dia a dia, nos passo a passo, não parar de fazer as coisas por sua própria força, por do seu próprio jeito, começar a entender: Deus, daqui para frente eu não faço mais nada, sem ter a certeza de que eu estou tendo aqui uma voz no meu interior, dizendo: esse é o caminho, é para cá. 40 anos. Agora, depois desses 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que em chamas de sarça estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para completá-la, ouviu o rei, ouviu a voz. A voz, diga a voz. Vamos, diga a voz. 40 anos para ouvir a voz de Deus. Irmão, uma desobediência pode levar você para longe da voz do Senhor. Agora ouça isso, porque às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Deus conhece o meu coração. Vem cá, você acha que no coração de Moisés tinha alguma má intenção? Não, a intenção dele era obedecer a Deus, libertando o povo do Egito. Era uma boa intenção. Mas uma boa intenção em obedecer a Deus, executada na força da carne, vai te levar a atrasar os projetos de Deus na tua vida. Boa intenção não serve, o que serve para Deus é obediência. Para, crente, esconder atrás de... Mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração e você pode ter até a boa intenção, mas você tem que usar essa boa intenção para obedecer. O que vai impulsionar você para o próximo passo não são as suas intenções, é a sua obediência.
Ouvindo a voz que dizia: eu sou o Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor diz: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito, ouviu o seu gemido, desci para libertá-lo. Venha agora. Ei, sabe, Moisés, sabe aquela vontade que com 40 anos você quis fazer na tua força? Parceiro, chegou a hora, chegou o dia, vai ser do meu jeito. Agora se prepara, porque eu vou fazer acontecer. Agora, precisava 40 anos no deserto? Não, não precisava. Foi para lá porque não discerniu o tempo e o modo. Versículo 34. Então, certamente viu o sofrimento do meu povo no Egito, ouviu o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora, vou mandar você para o Egito. Versículo 35. A este Moisés, a quem tinham rejeitado. Quando você opera na sua força, você vai ter que lidar com a rejeição. Só que quando você não está no tempo e no modo de Deus, você não vai conseguir avançar. Se liga aí, gente. Eu tô lançando pérolas aqui para vocês. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, olha só, com a assistência do anjo. Sabe o que faltou? Moisés, ele discerniu o plano de Deus, mas ele não soube esperar o tempo de Deus enviar ele. Porque quando Deus designa você para uma missão, você pode ir, porque Ele vai enviar o sobrenatural para te acompanhar, meu irmão. E quando o sobrenatural de Deus está envolvido, as pessoas podem se levantar, você continua avançando. Pessoas podem falar, você continua avançando. Não conseguem parar você. Agora Moisés tinha a assistência de um anjo. Ele não tinha o anjo lá com ele no início. Mas agora Deus falou: ei, porque chegou. Meu Deus do céu, meu irmão, meu Pai. Cada nova estação, cada um novo tempo de Deus para a sua vida, são novos anjos que Ele vai agregando na sua caminhada para te ajudar a fazer acontecer aquilo que precisa acontecer na sua vida. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 20, que bendizei os anjos seus, magníficos em poder, que obedeceis à voz da sua palavra. Então você abre a boca, fala a palavra, e os anjos que Deus designou para assistir você, eles vão e executam aquilo que você está falando. E sabe o que vai trazendo mais anjos para a sua vida? Sua obediência. Sua obediência está no tempo certo, no lugar certo, fazendo o que Deus mandar. Deus vai mandando, acrescentando mais anjos para te ajudar a chegar no seu destino. Com a assistência do anjo que lhe apareceu na sala. Foi Moisés quem os tirou de lá fazendo. Olha só, Moisés queria tirar o pessoal de lá no braço, no muque. Quebrar o pau em todo mundo aqui. Matou outro. E se não parasse Moisés, ele ia sair matando todo mundo. Brincadeira, né? Eu imagino Deus assim: rapaz, para, não é desse jeito. Imagina Deus dizendo assim: Moisés, quando chegar o tempo e o modo, você não vai precisar fazer nada, porque vai ser por meio de prodígios, sinais que eu vou fazer através de você. Sobrenatural. Versículo 37, foi ainda Moisés quem disse aos filhos: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Este Moisés que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, foi ele que recebeu palavras vivas para nos transmitir. Agora, irmão, vá para Hebreus, eu estou terminando. Na verdade, eu estou começando a terminar, não estou terminando.
Hebreus capítulo 11. Diga bem forte: eu estou seguindo o plano de Deus. No tempo e no modo dele. Posso te dar uma palavra profética agora? Pare de tentar fazer as coisas acontecer na sua força. Não é na sua força, não é no seu poder, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. Pare de ficar tentando entender como é que vai acontecer isso, eu não sei. Pergunte para quem está do seu lado assim, só pergunte, não espere resposta, fala assim: como é que vai acontecer? Diga para essa pessoa: eu não sei. Fala para essa pessoa: você precisa crer e obedecer. Porque só o Espírito Santo pode te dar o próximo passo. E sabe, irmãos, às vezes porque nós estamos sendo bem-sucedidos na obediência, a gente se esquece desses princípios e começa a desenvolver a autossuficiência. Porque está dando certo. E às vezes pode parecer, porque Deus está fazendo através da gente, que está acontecendo por causa de mim. Mas não está acontecendo por causa de você. Está acontecendo apesar de você. Porque Deus está operando através de você. Através da sua obediência, através da sua fé. Porque Deus precisa da nossa fé para operar aqui na terra. Precisa da nossa fé, Deus precisa da nossa obediência, Deus precisa que a gente mortifique a nossa carne, Deus precisa dessas coisas. Então por isso que, mesmo que sendo a vontade de Deus, não vai acontecer automaticamente, porque eu e você precisamos estar ativamente envolvidos nisso. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Eu amo essa passagem aqui. Você está pronto? Você está pronto? O coração do sábio, o espírito do sábio. Meu irmão, eu declaro isso crescendo na sua vida. Sabe, deixa eu dizer algo para você, preste atenção aqui. Olha para mim aqui. Talvez você já tenha errado tanto das suas escolhas. E talvez você esteja até aqui hoje reconhecendo que errou porque não discerniu o tempo e o modo. Mas sabe o que eu aprendo aqui com Moisés? Às vezes pode demorar, mas Deus é um Deus da segunda chance. Eu posso te dar uma notícia melhor ainda? Posso te dar uma notícia boa? Posso ou não posso? Não vai precisar esperar mais 40 anos. Agora, deixa eu te dar um conselho. Percebeu que errou? Pega o retorno o mais rápido possível. Meu irmão, eu posso errar, você pode errar, todos nós podemos errar. Agora, quando você percebe que errou, não fica demorando, insistindo naquela direção. Se arrependa, pega o retorno e entra na direção certa. Você sabe quando você está andando com GPS, você erra o caminho, aí vem aquela mensagem assim: recalculando a rota. Você recebe uma coisa agora pela fé? Esse culto aqui, hoje, está acontecendo um recalcular da sua rota. Pegue a próxima esquerda. E você sabe, é melhor, você sabe, dependendo onde, por exemplo, eu não sei andar no Rio de Janeiro. E quem sabe andar no Rio de Janeiro sabe isso aqui. Você tem que ter cuidado. Se você errar o caminho, você pode entrar num lugar perigoso. Por isso que eu estou falando
o que você está ouvindo nessa noite, do seu pastor, a sua vida depende disso. Porque se você não seguir isso aqui, que o Espírito Santo está dando a você como um suprimento para a tua vida, você pode errar o caminho e entrar numa rua perigosa. E sabe qual é o problema de você entrar numa rua perigosa? Não sair de lá nunca mais. Hebreus 11, 24 diz assim, nós vamos ler até o 27. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, meu Deus do céu, olha só, quer seguir o plano de Deus? Olha só, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Seguir o plano de Deus vai levar você a recusar coisas, propostas que aparentemente são boas. Porque do ponto de vista natural, vamos pensar aqui, do ponto de vista natural humano, não seria inteligente esperar ele assumir o poder e depois simplesmente libertar o povo? Não parecia que era isso que Deus estava construindo? Colocou ele lá como a filha, o filho da filha de Faraó. Talvez se ele não chegasse a ser o faraó do Egito, mas alguma função muito perto disso, de muito poder, de muito prestígio. E aí ele poderia fazer o plano. Então, agora entenda, o plano de Deus não segue essa lógica minha e sua. Porque se for por esta lógica, não precisa de fé. E tudo que Deus cumprir na sua vida, vai requerer de você sua fé. Sua fé vai ter que estar envolvida em cada passo. Então quando ele discerniu isso, ele discerniu o seguinte, não é por esse caminho que Deus vai fazer. Sabe o que ele fez? Ele recusou aquele título. O que é que hoje Deus está dizendo para você? Que você precisa recusar na sua vida para entrar no plano de Deus. E você já parou para pensar que Moisés era emocionalmente apegado àquela mulher? E criou ele como um filho? E que ele teve que recusar? A luta emocional, a gente esquece desses detalhes. Ele recusou ser chamado da filha de Faraó. Eu imagino o dia que ele tomou essa decisão no coração dele. Você imagina a primeira vez que a mãe adotiva, Moisés, meu filho, eu não sou seu filho. Nunca mais me chame assim. Quando você decide o plano de Deus na tua vida, entenda isso, tem decisões que vão doer na tua alma. É nível de obediência hard mesmo. Deus não vai abrir mão do que Ele planejou para você, para deixar você com a sua alma num lugar confortável. Você vai ter que se mover em obediência. Versículo 25. Preferindo. Meu Deus, quem é que prefere um negócio desse? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Ele entendeu. Diga assim, ele entendeu. De novo, ele entendeu. Meu Deus do céu. Isso aqui é revelação. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Não me pergunte como ele entendeu isso na antiga aliança. Eu não faço ideia. Mas ele entendeu. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava Contemplava o que, gente? Versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito.
Pela o quê? Fé tem que estar envolvida na sua obediência. Diga isso, fé tem que estar envolvida na minha obediência. Porque vai ter passos de fé que você vai dar, que você não vai entender por que Deus quer que você faça aquilo. Você imagina a primeira vez que Deus falou com ele: Moisés, sabe a mulher que te criou, que você chama de mãe? Ah, Deus, o que tem? Para de chamar ela de mãe. Imagina, Moisés, isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser o diabo. Não é possível. Pela fé, a fé vai levar você a obedecer a Deus. A fé vai levar você a dizer não para a sua própria carne. A fé vai levar você a dizer não para as coisas que neste mundo são mais confortáveis para você, mas impedem você de seguir o plano de Deus. Quem ouve Sâmia Rocha, já deve ter ouvido ela falar assim que ela usa uma expressão: olha, Deus quer que você se exploda. Mas o que ela quer dizer? Deus quer que essa carnalidade se exploda, que essa desobediência se exploda. Porque tem algo melhor para a sua vida. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Agora recebe isso. Pois permaneceu firme, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme. Vamos, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme, pois permaneceu firme. Irmão, pegue isso. Você não pode só começar firme, você tem que ir firme até o final. Até o fim. Às vezes nós começamos bem na obediência, empolgados. Mas no meio do caminho. Por que Abacuque, se não me engano, capítulo 3, não me lembro o versículo, mas não precisa colocar não. Abacuque fala assim: Senhor, aviva a tua obra no meio do tempo, no meio dos tempos. Por que ele não fala assim, aviva a tua obra no início? Por que ele não fala assim, aviva a tua obra no final? Sabe por quê? Porque é no meio que a gente desanima. É no meio de um curso que a gente pensa em desistir. É no meio da faculdade que a gente começa a desanimar. Então, a gente começa animado. A gente começa fervoroso, e a gente vai, e vai. Mas quando vai chegando no meio do caminho, que a gente olha as circunstâncias, e aos nossos olhos naturais, a impressão que a gente recebe pela nossa alma é de que não está adiantando nada, nada está acontecendo, nada está mudando. Eu estou fazendo o que Deus mandou, mas nada acontece. Então bate o desânimo. Então você tem que permanecer firme até o final. Pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é. Vê aquele que é. Vê aquele que é. Sabe o que é isso? Fé. A fé vai levar você a ver o invisível. A fé vai levar vocês. Por isso que você precisa da vida de fé. Por isso que fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que você precisa da sua igreja. Eu vou dizer algo para você. Você não vai chegar. Ouça isso. Você não vai chegar. Terceira vez. Você não vai chegar no plano de Deus para a tua vida sem a tua igreja. Tem chance. Deus vai usar um corpo local, uma igreja local, para instruir você, para ensinar você, para corrigir você, para te ensinar esses princípios.
Então, isso aqui, uma palavra como essa, é aquela vozinha do GPS, recalculando a rota. A 200 metros, vire à esquerda. Olha aí para umas 3 pessoas e fala assim: nessa noite, Deus está recalculando a rota. Eu não quero dizer com isso que todo mundo aqui está fora da rota. Não é isso. Porque se no teu espírito você tem paz, você está na rota certa, em nome de Jesus, continue. Agora, se nessa noite, pelo Espírito, você entendeu que você perdeu, em algum momento, essa voz, e você perdeu o tempo, você perdeu o modo, e você não está mais seguindo o plano de Deus, então deixa o Espírito Santo recalcular a rota e colocar você de novo na rota. E como é que você faz isso? Com quebrantamento, com arrependimento, com dizendo: não, essa palavra é para mim mesmo, sou eu que preciso dessa palavra. Porque às vezes a gente pode ouvir uma palavra dessa e falar: rapaz, fulano tinha que estar hoje na igreja. Já ouviu aquela expressão que não está na Bíblia, mas poderia estar? Cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida. Manter a sua vida na rota já dá trabalho, deixa o outro com a vida dele. Aleluia. Você recebe? Glória a Deus. Meu Pai. Foi muita coisa. Você precisa ouvir essa mensagem de novo. Não dá para pegar tudo que eu despejei aqui nessa noite só com o que vocês ouviram aqui. Quando você receber essa mensagem, eu sei que de modo geral vocês não ouvem as mensagens, talvez um ou outro, mas a grande ainda não ouve. Mas pelo menos essa mensagem, quando chegar no teu celular, dedique mais um tempo para você ouvir. Porque quando você ouvir a segunda vez, você vai pegar coisas que: rapaz, eu estava lá, o pastor falou isso, eu não ouvi. E fora as coisas que eu estou falando e você está ouvindo, junta com as coisas que o Espírito Santo está falando com você enquanto eu estou falando. Porque sabia que é assim que acontece? O pastor está pregando, você está ouvindo a minha voz, mas dentro de você o Espírito Santo está falando e está trazendo. É por isso que uma mesma mensagem fala com tantas pessoas diferentes. Porque o Espírito Santo dentro de você aplica de um jeito para ele, aplica de um outro jeito para ela, um outro jeito para ele. Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos. Aquela expressão que não está na Bíblia, mas poderia estar: cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida. Manter a sua vida na rota já dá trabalho, deixa o outro com a vida dele. Aleluia. Você recebe? Glória a Deus. Meu Pai. Foi muita coisa. Você precisa ouvir essa mensagem de novo. Não dá para pegar tudo que eu despejei aqui nessa noite só com o que vocês ouviram aqui. Quando você receber essa mensagem, eu sei que de modo geral vocês não ouvem as mensagens, talvez um ou outro, mas a grande ainda não ouve. Mas pelo menos essa mensagem, quando chegar no teu celular, dedique mais um tempo para você ouvir. Porque quando você ouvir a segunda vez, você vai pegar coisas que: rapaz, eu estava lá, o pastor falou isso, eu não ouvi. E fora as coisas que eu estou falando e você está ouvindo, junta com as coisas que o Espírito Santo está falando com você enquanto eu estou falando. Porque sabia que é assim que acontece?
O pastor está pregando, você está ouvindo a minha voz, mas dentro de você o Espírito Santo está falando e está trazendo. É por isso que uma mesma mensagem fala com tantas pessoas diferentes. Porque o Espírito Santo dentro de você aplica de um jeito para ele, aplica de um outro jeito para ela, um outro jeito para ele. Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos.